Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Rafael Cima, sou sacerdote da religião de matriz africana. Eu sou iniciado na nação Quito pela Yalorixá Xalunga. Eu já tenho 25 anos de iniciados e dentro desse período de iniciação eu sei que ainda falta muita coisa a aprender, mas com relação às plantas eu pude aprender um pouco mais, absorver e atendendo ao pedido de João Pedro, para que pudéssemos falar um pouco mais, divulgar e ter não só uma visão religiosa, mas uma visão um pouco mais científica, apesar de não ser um cientista da área da botânica, mas algum entendimento eu possuo e aí a gente consegue interagir e trazer um pouco mais de conhecimento para todos. Senhor Rafael, a primeira pergunta que queria abordar é sobre qual a importância das plantas no contexto da religião de matriz africana. Bem, João, ela é o tudo, É muito importante as plantas, porque é uma forma de conexão que nós, adeptos das religiões de matriz africanas, usamos para nos conectarmos com os nossos deuses, As folhas, elas têm o axé. O axé é a força vital, é a energia, é a energia propulsora e motora do próprio nome axé, ou seja, do vínculo que nós passamos a ter da energia e da vitalidade. Então, quando da iniciação, que é um dos processos, ou de alguma oferenda, nós sempre utilizamos as folhas. As folhas, elas ocupam um papel muito importante na religião. Com as folhas nós preparamos os ebóis, que são as limpezas, se faz um sacudimento em uma residência para que a energia das folhas ela expulse aquela energia negativa que porventura esteja naquele ambiente. Nós fazemos alimento com as folhas. O alface é uma folha, não é uma folha que você vai usar em um sacudimento, mas você vai usar ela em um ebó. E ela tem uma função, E assim, além da alimentação, ela dentro da religião, ela ocupa um espaço. Então, todas as plantas, seja ela qual for, até as venenosas, elas ocupam um espaço e são devidamente utilizadas quando necessário. Então, assim, é de suma importância a utilização das folhas para dentro do culto da religião dos orixás. Tanto que existe um ditado, Coci Oê, Coci Orixá, que sem folha não há orixá. Porque a folha ela faz parte do culto, ela faz parte da tradição. As músicas falam sobre as folhas e cada orixá ele é detentor, patrono de uma dessas folhas. Então, não há como se mensurar uma maior importância ou uma menor importância dentro de todos os rituais que nós temos dentro do axé e dentro dos elementos que são compostos. Mas, dentro desses elementos, as folhas, seja ela qual for, ocupam uma posição de importância e de destaque. Existe uma conscientização de preservação ambiental atrelada à religião de matriz africana? Se sim, como esta conscientização é feita? Existe sim, João. Nós adeptos, independente de ser de candomblé, de umbanda, quimbanda, umbanda, e independente de religião, nós temos que ter essa conscientização ambiental sim. Já falei um pouco sobre a importância das plantas e como essas plantas são importantes e no momento de um ritual que nós vamos fazer uma oferenda, como é que nós vamos sujar o meio ambiente, Então, essa conscientização ela começa dentro do próprio terreiro, mas independente disso, ela já tem que começar nas escolas, porque independente de religião, a consciência ambiental ela é importante para toda a humanidade. Para toda a população, para toda aquela cidade, para toda a sociedade. Então, essa conscientização ela tem que extrapolar o conceito de religião. Ela tem que ter um conceito muito amplo, a visão ela tem que ser holística, tanto que outros países são propensos a quererem ter a Amazônia. Há poucos dias também eu tomei conhecimento de que existe um rio abaixo do rio Amazonas. A 2.000 metros de profundidade, abaixo do rio Amazonas existe um outro rio que corre de água doce, em um volume, em uma velocidade mais lenta que o rio Amazonas. Então, todos esses países dizem que a Amazônia é nossa, mas a Amazônia não são deles, a Amazônia é nossa. Agora, quando nós não temos essa conscientização, nós vamos explorar, eu me ponho no lugar de todos,
Quando se há exploração de madeira, quando se há exploração de minério, de ouro ou qualquer outro mineral, e que você vai visitar uma área dessa, ela está totalmente destruída. E os plantios que são feitos, comumente eles são feitos com eucalipto. E muitas das vezes a própria floresta atlântica, né, ela não é reposta com as sementes que devem ser repostas. Então esse processo de conscientização ele extrapola totalmente a questão religiosa, ela faz parte, mas ela tem que ser uma questão social. Então tem que ser protegida a Amazônia, tem que haver exploração do minério, sim, mas tem que haver uma reposição, tem que haver um trato unido com a terra para que essa mata possa se reerguer com as plantas e as árvores nativas daquele local. Então essa conscientização ela é importante. Inclusive lá no meu Instagram tem uma apostila que fala sobre a preservação, mas ela é focada e direcionada para o povo de Santo. Aonde quando dos rituais nós vamos despachar, vamos trocar energia, vamos colocar no meio ambiente, não se deve deixar o Águida lá. Eu já não deixo o Águida lá. A partir do momento que passei até essa consciência anos atrás, não se deve deixar o Águida, não se deve deixar a garrafa, não se deve deixar nada de metal. Inclusive, há muito tempo atrás, existia um projeto, não aqui em Salvador, eu assisti uma reportagem, de que para a religião dos orixás havia uma instituição que ela fabricava pratos com a folha da bananeira. Então você tinha pratos, aguidais, vários utensílios, garrafas onde você poderia, não garrafa, mas compotas onde você poderia colocar tanto a bebida quanto a água e ser utilizados os rituais, e mesmo que fossem deixados dentro da mata, eles seriam absorvidos porque eram feitos da folha da bananeira. Então, as pessoas que eu oriento ou quando eu faço alguma atividade religiosa, tudo é feito sobre a folha da bananeira. Porque no momento em que eu estou indo à mata para colocar aquela oferenda, eu tiro o aguidá e toda a oferenda que é orgânica e natural, ela fica sobre a folha da bananeira e ela vai ser absorvida. Então, nós aqui do Axé, nós não sujamos o meio ambiente. Meus irmãos de santos fazem isso, as pessoas com quem eu lido e que eu percebo, que eu vejo que falta um pouco disso, eu procuro levar. Então é importante, eu peço até que vocês baixem essa cartilha, está disponível lá no Instagram, Babalorixá Rafael Simas, e divulguem, porque a proteção do meio ambiente é a manutenção da nossa própria religião. Então é fundamental termos essa consciência. Sacerdote Rafael, existe alguma planta que vai além do aspecto espiritual dentro da religião, ou seja, com propriedades de cura no sentido patológico? Se sim, quais seriam essas? Olha, João, todas as plantas, elas emanam energias, né? Dentro da religião, a gente utiliza essas plantas, existem os cânticos, existem outras coisas que oferecemos a essa planta para que ela libere a energia dela. Então, toda planta ela tem um efeito energético. Você entra em uma residência em que você vê plantas, você sente a casa mais viva do que quando você entra em um ambiente onde você não vê uma planta, né? Se tiver uma boa iluminação, você sente um ambiente agradável, porque a planta que está ali, ela emana essa energia de agradabilidade para as pessoas que estão ali. E como nós somos energia, em causa primeira, nós somos energia, só que isso vai sendo condensado e vai se materializando. A gente hoje é mais matéria, mas se você for olhar no microscópio, vai lá, tudo aqui é átomo e tudo vibra, e se você reduzir mais ainda, até o nível das cordas, você vai ver que tudo é energia. Então, você tem a emanação dessa energia em todo tipo de planta, qualquer planta. A gente pode não saber qual a função, qual o benefício científico que a planta X, A, B, C ou D traga, porque não foram feitos estudos, ou existem outros estudos que os benefícios que aquela planta traria já existem, sintéticos ou outras plantas também. Então todas as plantas elas trazem essa energia. Dentro do axé,
a gente utiliza a planta para tudo, tá? Você utiliza o boldo para uma boa digestão, a babosa, ela é bactericida, como num dos áudios que nós tivemos, eu falei um pouco sobre a babosa, né? E quando eu manuseio a babosa, o meu corpo absorve muito rápido a babosa, então minhas glândulas sudoríparas, elas excretam o odor da babosa, você está entendendo? Então você tem o boldo, você tem a babosa, que é utilizada no cabelo, você tem o próprio manjericão, que é uma folha fresca, que você toma um banho de manjericão. É um banho muito agradável, mas também você come uma pizza margarita que tem manjericão em cima. Então, são N as utilidades que você tem de um vegetal. Tá? Agora, como você vai usar esse vegetal no seu dia a dia, na cozinha, é uma coisa. Como você vai usar esse vegetal no dia a dia dentro da religião, para fins religiosos, é uma outra coisa, totalmente diferente do que anteriormente você poderia usar, né? Então, a folha de comigo ninguém pode, você não vai passar no corpo, porque você vai se coçar. É uma folha venenosa. Animais ou crianças que peguem essa folha e que mastiguem essa folha vão passar mal, vão babar, vão salivar e podem vir a óbito. Mas, no entanto, é uma folha que você pode usar dentro do axé. Com uma certa conscientização, né? Do manuseio. Mas quando você está dentro do axé, não vai ser toda a pessoa, nem mesmo todo o iniciado, que vai manusear a planta. Então, dentro do axé, você vai ter, sim, aquela pessoa responsável por manusear aquela planta, você vai ter aquela pessoa que é responsável por colher a planta. Então, mesmo o iniciado que ele não tem a autorização de manusear a planta, ele não vai. Então, não é necessariamente uma questão de conscientização para dentro do axé, é uma questão de hierarquia, é uma questão de autoridade, que se chama do afé-irê. A pessoa tem o afé-irê para poder utilizar? Não tem. Então, mesmo iniciado, ela não vai. Mas não quer dizer que o manjericão que a gente vai usar para um banho, que eu tenho um ritual para fazer aquele banho ser um banho mais ativo, é diferente do mesmo manjericão que você vai tirar do mesmo mói, do mesmo da mesmo cartucho, da mesma quantidade que você vai usar na pizza. Se nós tivermos aqui um manjericão e eu tenho um manjericão ali, se eu pegar e for fazer um banho e você pegar e for esfregar e for tomar um banho, não vai ser a mesma coisa, porque eu vou seguir um ritual diferente do seu. Entendeu? Mas se nós formos colocar em cima de uma pizza margarida para nós nos alimentarmos, ela vai ter o mesmo sabor e a mesma função. Mas para fins ritualísticos, religioso, né, a ritualística ela vai diferir muito. Sacerdote Rafael, existe algum ambiente específico para o plantio e o cultivo de plantas até que estejam prontas para os processos da religião? Olha, João e demais, né, ouvintes, nos centros urbanos você pode fazer no tubo de PVC, hidroponia, né, você cultivar muitas plantas, né? Para fins religiosos essas plantas também vão servir, mas existem templos que não tem mais todo o espaço para que você pudesse ter à mão várias espécies de plantas para que você esperasse que ela crescesse a determinados períodos, né, até determinada altura, que você pudesse utilizar. Se você pegar, vamos usar como exemplo um pé de manjericão. Se ele não tiver com altura de 40 centímetros, 30 centímetros ali, se você for utilizar antes, você praticamente vai matar a planta, né? Mas você pode ter dentro que não vai ocupar tanto espaço e você utilizar em uma necessidade que você precise para fins religiosos. Mesmo que toda a planta ela morra, você tem que tirar a raiz com tudo, né? Então, hoje nos centros urbanos a gente tem as feiras, Feira de São Joaquim, Sete Portas e demais outras feiras, onde já existem essas plantas disponíveis que foram colhidas e que podem ser utilizadas. Quando você vai para a Grande Salvador, você já vê terreiros com um maior espaço físico, onde você pode ter as mesmas plantas ou outras plantas, ou plantas de mais difícil acesso sendo cultivadas para fins religiosos. E até mesmo essas plantas você só vai utilizar quando ela já estiver com uma determinada altura.
A gente tem o pé de obi, que é uma fruta, que é a noz de cola, que é utilizada na Coca-Cola, que vocês utilizam. Se você olhar lá no rótulo, tem lá noz de cola. É uma fruta que a gente utiliza para oferecer orixá, é uma fruta que utiliza para se inibir a fome, é uma fruta que se utiliza para consulta oracular, mas se tem um ditado que quem planta não colhe, porque a planta demora 50 anos para dar os primeiros frutos. Né? Então, é uma planta de que quem plantou há 50 anos atrás, estando vivo hoje, vai colher. E hoje você ou vai importar da África e de outros estados ou vai até a feira para adquirir. Para fins religiosos, quando a gente utiliza as plantas, não é só ir pegar diretamente no pé ou comprar na feira, trouxe, lavou e utilizou. Não, você tem que lavar, obviamente, se não tem inseto, se não está suja, você tem que fazer os rituais para que essa folha solte a energia dela. Até porque não foi você quem colheu. E existem algumas plantas que, quando colhidas em determinados horários, elas se portam de uma forma. E quando colhidas em outros horários, elas vão se portar de uma outra forma. Isso tem a ver com a fisiologia da planta, porque tem plantas que ao sol elas desabrocham, elas abrem, mas ao cair da noite elas se fecham. E há plantas que fazem o sentido inverso. Né? Então, para fins ritualísticos, seria muito bom que todo o terreiro tivesse um espaço reservado. E todos, na verdade, têm, mas para algumas plantas que elas não vão ser utilizadas ritualisticamente, elas vão ser utilizadas para se compor como parte do assentamento de Ossan, que é o orixá responsável pelas folhas. Então, em um terreiro no centro da cidade, você vai ter um espaço, você vai ter plantas plantadas no chão ou dentro do caqueiro, mas que elas fazem parte do assentamento. Elas estão ali para manter aquela energia junto com o orixá Ossan ali e trazer essa energia para casa, não para serem utilizadas para fins ritualísticos. E nesse processo, tem ambiente específico no cultivo das plantas de cada orixá? Ambiente específico. Deixa eu ver se eu entendi bem. Você não vai ter dentro um quarto que seja determinado para Oxalá. Um exemplo, você tem um quarto, tem um terreiro que você tem um espaço amplo, você vai fazer aquele quarto para Oxalá. Você dentro do quarto, você não vai plantar uma folha da costa que pode ser utilizada para Oxalá. Até porque o quarto fica fechado e a planta sem luz não vai sobreviver. Entendeu? Então você não tem plantas específicas dentro dos quartos dos orixás. Você vai ter, as plantas elas vão interagir por si só. Elas vão estar todas juntas ou todas separadas. Uma coisa importante é a folha da goiaba, a planta da goiaba. Você não vê nenhuma outra planta próxima onde você tem goiabeira. Porque a goiaba ela tem uma toxina que ela mata qualquer planta, é uma questão de sobrevivência. Então, observem que onde tem muito pé de goiaba, você não vê outras plantas ao lado, porque a toxina que ela tem é uma forma de defesa, de sobrevivência, e ela exala aquela toxina para que as outras plantas não sobrevivam ali e ela possa crescer. Então, se você... Goiaba você pode usar para diversos orixás, Oxóssi, Ogum. Aí você vai plantar uma goiabeira junto com uma espada de Ogum, não vai dar muito certo. E é para o mesmo orixá. Então, não tem como você plantar dentro dos quartos, se é esse um ambiente específico. Você tem que usar as folhas para o orixá em específico. E às vezes, tomando por exemplo Oxalá, que é um orixá mais calmo, orixá do frio, vamos dizer assim, em alguns momentos você tem que usar uma folha mais quente, para que haja um movimento na vida. Porque se já é da natureza própria do orixá ser mais calmo e você continuar usando folha mais calma, aquele iniciado, aquela pessoa que está precisando de um movimento na vida, ela vai parar. Então, necessariamente não é porque a pessoa é de orixá que você só vai usar a folha daquele orixá para ele. Você pode usar folhas de outros orixás. Depende do objetivo que você vai querer alcançar com aquela folha na vida daquela pessoa. Naquele momento. E daqui a 3 meses, quando for para uma nova consulta, talvez não seja mais possível utilizar aquela planta. Então, não existe uma receita escrita.
existe uma análise feita em cima de um determinado momento, em uma consulta oracular, onde vai ser dito se use isso, se use aquilo, se use aquilo outro, para que se possa resolver um problema assim ou dessa forma para aquela pessoa. Entendeu? Entendi. Tá, ficou clara a resposta? Ficou claro. Tá certo. Espero que fique claro para vocês que estão assistindo. Sacerdote Rafael, uma curiosidade. Quais são as plantas essenciais dentro de uma casa de axé? Olha, João e ouvintes, não existe uma planta essencial. O que existe são plantas que são essenciais. Tá? Esse livro aqui, O Mundo das Folhas, ele dá uma ótima visão a respeito disso. Você vai ter um esboço científico, tanto que o autor ele põe, né, a fórmula da planta, né? Não sei se está visível aí, só para uma ilustração. E ele fala sobre essa questão, aonde ele consegue identificar 6, 7 plantas que seriam comuns a 3, 4 casas de Salvador. Mas não é uma obrigatoriedade você ter as mesmas plantas que façam a composição do axé da sua casa. A casa de meu irmão de santo, ele pode usar a folha A, B, C e D, e eu em nenhum momento usei essas folhas pela a questão religiosa minha, porque há uma individualidade, ele ser regido por um orixá, haverá uma tendência a ele ter mais as folhas direcionadas ao orixá dele, para que se mantenha a energia do orixá dele, e ele agregue outras energias que não seja pertinente do orixá dele para compor o axé. Já eu vou ter folhas e energias mais propensas aos orixás da água e da terra, mas não quer dizer que eu não vá usar uma folha de fogo. A folha de fogo é bastante interessante porque ela é uma folha, pena não ter aqui para mostrar a vocês, ela é uma folha que quando você vê à primeira vista, você pensa que vai se queimar, mas aqueles pelos não queimam. O nome folha de fogo já traz essa ideia por detrás também, que vai queimar. E é uma das folhas que eu mais gosto também, mas ela não queima, né? Por outro lado, você pode ter uma tiririca que ela não vai queimar, mas ela corta, ou capim-navalha, corta e coça bastante, e ela não mete esse